Vou apresentar aqui a doutora Thalita, se bem que a senhora já fez uma brilhante palestra ontem, mas cabe a mim fazer novamente a apresentação. Doutora Thalita Pimenta Félix é advogada, mestre e doutora em Direito pela PUC de São Paulo, possuindo mais de 15 anos de experiência em Direito Tributário. Antenada com as mudanças recorrentes da área, ela atua em palestras, webinars, mentorias e etc. Também é coordenadora do IBET aqui na nossa capital. Com a palavra, a doutora Thalita. Nós já estamos com dobradinha, né, Juliana? Juliana e Eduardo, é um prazer dividir essa mesa com vocês. Meu amigo Matheus, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar em Goiás, falando sobre, a gente debatendo, discutindo reforma tributária. É engraçado, né? Às vezes eu falo assim, eu fico mais nervosa de falar aqui, em casa, do que falar, às vezes, para um público com muito mais gente, né? Ou tem um elemento subjetivo, assim, que é palpitante, é muito prazeroso. Vamos falar sobre esse tal comitê gestor, que é um grande protagonista dessa reforma tributária. E ontem à noite, eu estava pensando assim, como abordar esse tema do comitê gestor aqui em Goiás, porque Goiás, politicamente, nós somos um dos protagonistas no cenário político contrário a essa reforma, ao comitê gestor. E eu faço muita questão de dizer que, a minha opinião, eu gosto de ficar no técnico, que é onde a gente tem algum trato. O político não é o meu circuito. Mas eu acho que é importante dizer o seguinte: como que nós vamos lidar com um tributo que vai ser dividido entre 27 estados e 1.500 municípios, sem um gerenciamento? O comitê gestor, essa nova entidade que foi criada constitucionalmente, que tem uma natureza de regime especial, um órgão público com regime especial. Como que nós vamos lidar com todo esse contexto? E aí, Juliana, eu acho que vale a pena, eu vou dividir a minha fala em duas partes. Eu vou fazer um rápido contexto do debate legislativo, do processo legislativo que nos trouxe até o comitê gestor, e depois eu vou entrar em 6 elementos do comitê gestor: natureza jurídica, autonomia, estrutura, competência, resolução de conflitos e os desafios tecnológicos e operacionais do comitê gestor. Então, vamos conversar um pouquinho sobre esse contexto, a criação, e como nós nunca tivemos uma oportunidade como essa, na nossa história, de participar das construções, das regras dessas reformas, não é, Eduardo? Dessa reforma, de tantas reformas tributárias. Nós que somos operadores do direito, pela primeira vez assumimos um papel muito diferente, que é participar da construção das regras de um jogo que nós jogamos. Nós sempre recebemos as regras do jogo. Só que agora nós estamos aqui, Matheus, graças à organização de vocês nesse evento, nós também estamos debatendo a construção das regras. E toda essa fala que tem acontecido no país ecoa e chega àqueles que estão construindo o texto legislativo. Por isso que isso é tão importante. Então, o nosso papel nunca foi tão... a gente nunca viveu esse momento tão inusitado, tão diversificado e tão diferente para todos nós também. Então, nós temos que lidar com os elementos técnicos e com um viés político que não é nosso, que nós não conhecemos e que é imprescindível nesse jogo. E aí eu acho que vale dizer o seguinte:
eu comentei ontem, trazendo um panorama da PEC 45, Juliano, que ao longo de 10 anos ela foi construída por um grupo de técnicos dentro da Fundação Getúlio Vargas, capitaneado pelo professor Eurico Desante, que criaram um único imposto sobre valor agregado. E esse único imposto sobre valor agregado, seguindo os moldes de outros países que têm um IVA dual, como Canadá, Alemanha, Índia, eles têm um órgão para gerir esse dinheiro que é arrecadado. Só que nós, no Brasil, nós temos que lidar com algo que é único no mundo. Então, eu acho que sem essas informações, Juliano, a gente não pode seguir. A gente não pode pensar o comitê gestor sem entender de onde tudo veio. E qual que é esse elemento único que só o Brasil possui, só nós possuímos? Nós temos 3 entes públicos de direito interno que precisam receber esse dinheiro da arrecadação tributária. Os outros países que lidam com o IVA dual, eles têm 2 entes públicos de direito para fazer essa divisão do dinheiro. Nós temos um elemento, que são os municípios, que entram nessa competência, que nos traz uma inovação e que não nos permite olhar para nenhum outro modelo já existente. Isso se tornou um enorme desafio para nós. E se tornou um desafio ainda maior depois da divisão do IVA em CBS e IBS, que aconteceu agora, semestre passado. Só que nós já precisamos lidar com uma série de reflexos e consequências e temos que pensar as soluções para tudo isso para ontem. Então, os desafios são muito grandes. E diversos países do mundo têm olhado para o que está acontecendo no Brasil com o nosso trato do imposto sobre o valor agregado. Voltando, então, a gente vem de um IVA dual, que tem uma repartição subnacional, dos entes subnacionais, estados e municípios, que nos impõe essa dificuldade ímpar. Com esse critério do destino, que traz uma pitada mais palpitante, no sentido de que o comitê gestor tem que se estruturar para destinar o dinheiro para o município aonde o consumidor está sediado. Então, esses elementos, quando chega o viés político, nós temos um grande desafio técnico. E some-se a esse desafio técnico um grande desafio político, que é a aceitação de governadores e de prefeitos de se sentarem à mesa com a União Federal. Não aceitaram. Tivemos um IVA dual. E nessa fala, a União é acessória, ela vai ficar de escanteio, porque a União não participa do comitê gestor. E quando a PEC 45 foi construída ao longo desses 10 anos, foi criado, e eu me lembro, teu filho mais novo estava nessa reunião na GV, muitos anos atrás, o filho mais novo da Paula, no caso, é meu sobrinho, a gente estava participando de um grupo já, eu acho que isso foi 2016, 2017, em um grupo também coordenado pelo professor Eurico Desante, discutindo qual seria a melhor nomenclatura, qual seria a natureza jurídica para esse órgão. Porque alguém tem que organizar a casa. Nós vivemos em um grande condomínio, o Brasil é um grande condomínio, e a gente precisa de uma administração do condomínio. E nesse dia a gente ficou debatendo como seria, algumas pessoas sugerindo várias nomenclaturas, enfim, e ficou Conselho Federativo. Esse nome, Conselho Federativo, não foi aprovado no Parlamento. Criaram o Comitê Gestor. Na minha opinião, mudou a nomenclatura. E a partir daí,
a gente tem o encontro, esse órgão, ele é muito complexo, ele demanda uma análise do direito constitucional, do direito administrativo, do direito orçamentário, e nós, do tributário, interessados em tudo o que vai acontecer, naturalmente, dentro dessa estrutura. Dito isso, chegamos, à aprovação aqui, na minha fala, chegamos à aprovação da Emenda Constitucional 123, em dezembro do ano passado, com esse órgão, Comitê Gestor. É um órgão que a imensa maioria das pessoas dizem: eu tenho medo dele, eu tenho medo do Comitê Gestor. Já virou meme, figurinha, eu tenho medo do Comitê Gestor. Né? Dizem que é um órgão com um enorme poder, vai concentrar a arrecadação de toda a tributação do IBS. Imagina, se a gente já acha que, por exemplo, uma Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, é um órgão poderoso ali, imagina, são todas as secretarias de Fazenda de todos os estados e de todos os municípios juntos, controlando esse dinheiro público. Pois bem, feita essa contextualização inicial, eu vou conversar agora um pouco com vocês sobre esses 6 pontos do Comitê Gestor, olhando para a Emenda Constitucional e para o Projeto de Lei Complementar 108. Mas antes eu acho que vale trazer uma outra informação do processo legislativo, porque o que acontece durante o processo legislativo, nesse momento, que todos nós podemos acompanhar, é muito importante para a gente entender o que está acontecendo. O PL 68, que trouxe os elementos estruturais do IBS e da CBS, ele foi apresentado à sociedade primeiro do que o PL 108. E entre o PL 68 e 108, acho que foi 2 meses de diferença para que fosse público, para que nós conhecêssemos esse PL. E por que os responsáveis, os membros da CERT, Secretaria Especial Extraordinária da Reforma Tributária, que congregou pouco mais de 200 servidores públicos, não conseguiam entregar o texto de lei do projeto do 108, da lei complementar, porque eles não chegavam a um consenso. Não se chegava a um consenso. E esse PL 108, ele disciplina o Comitê Gestor, o contencioso administrativo do IBS, não da CBS, porque esse foi um dos motivos da demora também, o contencioso administrativo. Traz elementos do ITCMD e do TBI, mas vamos parar aqui nessa primeira parte, Comitê Gestor e contencioso administrativo. Então, a apresentação desse texto de lei para a sociedade demorou muito mais do que era previsto. E a gente ficava assim: quando que vai sair o texto? Sai semana que vem. Aí chegava semana que vem, quando que vem o texto? Semana que vem. E o grupo se reunindo para debater. E os responsáveis, as pessoas que participavam desses grupos, eles falaram que foi dificílimo, foram reuniões muito difíceis. Nós viemos de um histórico de muita briga, de muita guerra, de todos os lados. Então, de repente, a gente coloca numa mesma sala virtual diversos servidores públicos das administrações tributárias e das procuradorias das fazendas públicas para chegar num consenso. E o máximo de consenso que nós conseguimos foi um tribunal administrativo para o IBS, separado do tribunal administrativo da CBS. Pois bem, o PL 108, ele nos apresentará muitos desafios de melhoria, muitos desafios. Eu sou uma super entusiasta dessa reforma tributária, eu descobri que o professor Leonardo Buissa também, mas, naturalmente, a gente reconhece os elementos, os pontos em que nós precisamos nos dedicar para trabalhar, para melhorar as próximas décadas. O que está acontecendo agora vai ditar as 3, 4, 5 décadas do jogo da economia brasileira.
E eu acho que isso é o mais importante, a gente perceber que o direito tributário, ele rege a economia. Nós estamos aqui discutindo o que é melhor para a economia, não o que é melhor para a advocacia privada, para lidar com as regras do jogo tributário. Não, muito longe disso. Boa tarde, professor Paulo Mendes. Então, professor Paulo, por gentileza. Então, o que acontece? A gente tem um projeto de lei que foi muito criticado, inclusive recentemente, pelo professor Heleno Taveira Torres, vale dizer que é uma voz relevantíssima em todo esse cenário, mas eu vou concentrar a minha fala, e eu vou me permitir fazer isso hoje, nas falas do professor Carlos Ari Sandfeld, que é um brilhante administrativista, é um dos fundadores da Fundação Getúlio Vargas, e ele tem uma opinião muito divergente da imensa maioria de todas as pessoas que eu já ouvi falar sobre o comitê gestor. Por isso que eu vou trazer a fala dele, compartilhar a fala dele com vocês. E desde, eu acho que abril ou maio desse ano, eu participo de reuniões semanais na Fundação Getúlio Vargas com um grupo que nós estamos discutindo, trabalhando o comitê gestor. E é uma oportunidade para mim participar desses debates, porque é um grupo formado eminentemente de auditores fiscais dos estados, dos municípios, da administração pública federal. E o mais interessante é quando a gente participa de debates que os membros são de diversos pontos de atuação, diversos campos de atuação de um mesmo jogo, a gente ouve e percebe dificuldades que não são do nosso dia a dia, que não fazem parte do nosso contexto. Um exemplo, só para deixá-los na mesma página que eu estou, é a preocupação dos estados e municípios com o compliance, com o controle dos repasses que será feito pelo próprio comitê gestor. A gente, do lado da advocacia privada, a gente fica preocupado, mas como que a gente vai controlar esse repasse, esse creditamento feito pelo comitê gestor? Mas essa também é uma preocupação das administrações estaduais e municipais com o comitê gestor. Então, esse cenário traz uma riqueza muito grande. E ao longo, desde abril, maio, nós ficamos abril, maio, junho, agosto, agora, 4 meses, com reuniões de 1 hora por semana, ouvindo esses auditores, e todas essas reuniões, eu já mencionei com vocês, elas ficam gravadas no YouTube, né? Eu recomendo muito que vocês assistam. O professor Paulo Mendes vai começar um grupo amanhã com o professor João Grunier sobre o contencioso judicial da reforma tributária. Eu já mencionei aqui, Paulo, esse grupo ontem, e é um grupo que me parece aquilo que a gente estava conversando. O contencioso judicial, na minha opinião, está aguardando todo esse desenrolar de fiscalização, de lançamento, de cobrança administrativa, para chegar o momento dele, subir ao palco e trazer apresentar aí soluções, não é verdade, professor Paulo? E é um grande desafio aí para vocês. Então, existem muitas críticas em torno da estrutura do comitê gestor, da sua natureza jurídica. 98% das pessoas criticam a estrutura. O professor Carlos Ari, ele tem uma visão diferente. E eu ouvi um debate dele com o professor José Maurício Conte, que é titular da USP, é um titular da cadeira de Direito Financeiro. Então, foi um debate muito interessante do professor Carlos Ari, administrativista, com o professor José Maurício Conte, do orçamento público, do direito financeiro, sobre a estrutura do comitê gestor. Eu vou me alinhar à fala do professor Carlos Ari. Eu não tenho muita explicação para dar, tá? Mas é uma fala que foi
para mim, foi a mais difícil de ser desconstruída. Me parece que ele entrou no espírito de um novo sistema tributário. Ele conseguiu olhar para o comitê gestor com um olhar do futuro, com um olhar inovador, sem as amarras atuais das administrações tributárias, do orçamento público, do controle externo, do gasto público, e me pareceu de uma riqueza impressionante. Agora vou me limitar a dizer que me pareceram os argumentos que eu tive maior dificuldade para desconstruir, então foram os que mais me convenceram. E por me parecer tão inovador, eu acho que vale a pena trazer, porque os outros, todas as outras críticas vocês vão ouvir com muita facilidade. O comitê gestor, ele está disciplinado, naturalmente, na emenda constitucional, artigo 156B. Aos que estão chegando agora no trato da reforma tributária, eu recomendaria 2 dispositivos imprescindíveis para estudo na emenda constitucional, 156A e 156B. Antes desses 2, não olhem para nenhum outro, minha opinião. 156B, ele trata do comitê gestor. Ele tem ali 8 parágrafos, 3 incisos. Toda a estrutura do comitê gestor constitucional está neste dispositivo. E o que nós temos ali? Vou entrar agora no primeiro elemento dessa segunda parte da minha fala, natureza jurídica. Comitê gestor é uma entidade pública sob regime especial. E ao ouvir o professor Ari comentar a natureza jurídica do comitê gestor, ele falou, e ele participou de várias audiências públicas no Senado, na Câmara, e ele foi ouvido pela CERT. Ele foi convidado a falar na Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária. A CERT convidou muitos especialistas, grandes especialistas juristas, para ouvir a opinião dele sobre diversos aspectos. E o professor Carlos Ari Sandfeld foi um dos ouvidos em relação ao comitê gestor. E ele conta que esta terminologia que foi trazida para a emenda constitucional, ela teve o propósito único, exclusivo, de realmente mostrar isto aqui é algo que não existe até hoje no nosso sistema jurídico. Naturalmente não tributário, jurídico. É algo novo. Lembrem-se que nós estamos falando de competência compartilhada. Então, ele diz o seguinte, se eu tenho um tributo de competência compartilhada entre estados e municípios, esta estrutura, ela não se enquadra dentro das regras de controle administrativo dos órgãos públicos, dos entes públicos, nos moldes do que nós conhecemos hoje. É uma estrutura nova, de índole constitucional. E, de tal maneira, ela não precisa observar a legislação infraconstitucional, que regulamenta os órgãos que nós já conhecemos até hoje. Ele fala, eu trouxe aqui, e nessa natureza jurídica, o que nós tentamos fazer o tempo todo? Por isso que, assim, eu acho que essa fala dele é espetacular e deve ser ouvida. Ele começou essa fala dele dizendo assim, se nós estivermos, numa selva e virmos um bichinho voando lá, e de repente aparecer uma outra coisa voando, a gente vai querer comparar com um animal voador, porque são os nossos referenciais. E ele fala, nós estamos muito presos ao que nós já conhecemos. Mas essa estrutura constitucional nos trouxe um outro fenômeno jurídico para lidar com algo também inovador, que é o tributo compartilhado entre estados e municípios. E que nós precisamos ter isso em mente ao analisar o comitê gestor
e parar de querer compará-lo às estruturas que nós já conhecemos hoje. Não sei o que vocês acham, mas me bateu assim forte essa fala dele. Eu me senti um pouco limitada e presa às amarras passadas quando ele disse isso. Esse é o regime jurídico do comitê gestor. Entidade pública de regime especial. O texto de lei disse isso. E vale lembrar que muito do que está disciplinado nesse texto de lei, o artigo 156A e 156B, quando vocês forem ler e estudar esses dispositivos, acho que vale a pena a gente prestar atenção, que muitas nomenclaturas, muitas palavras foram utilizadas ali com uma abertura semântica ampla e foi feito propositadamente, para que fosse permitido à legislação complementar um maior serpenteamento na construção, no desenho da estrutura que foi ditada na emenda constitucional. O prazo foi muito curto. Então, o texto da emenda constitucional, ele trouxe palavras como integrar, coordenar, né, participar, para literalmente, ele usou um termo aqui, decidir o contencioso. O que é decidir o contencioso? O comitê gestor, uma das funções do comitê gestor é decidir o contencioso administrativo. A gente perdeu horas discutindo isso, mas penso eu que esse decidir o contencioso nada mais é do que dar liberdade ao legislador complementar para, pós-emenda constitucional, construir uma estrutura administrativa que fosse factível, que fosse viável. Não a perfeita, um tribunal administrativo único. Talvez um tribunal administrativo único seja perfeito para o contribuinte, mas talvez não seja perfeito para as procuradorias estaduais, para as administrações públicas, que ainda, penso eu, não estão prontas para tamanha integração, tamanha cooperação. Quem sabe isso possa ser um passo futuro, numa dessas revisões, que há 5, 10, 15 anos, talvez a gente perceba que 2 tribunais tragam um excesso de litigiosidade que nos levou a um caminho que não desejávamos. E lá adiante, talvez a gente concentre tudo isso em um único tribunal administrativo. Talvez não estejamos prontos para isso agora. Em síntese, quando nós pensarmos em comitê gestor, tem um tripé que eu acho que é fundamental para a gente entender. Primeira coisa, comitê gestor não tem competência tributária. Isso é fundamental. Ele tem competência administrativa. Ele tem autonomia técnica, autonomia administrativa, financeira e orçamentária. Ele tem as autonomias necessárias à sua própria gestão. A competência do comitê gestor não diz respeito ao disciplinamento de uma forma ampla do tributo. Vamos lá. As 3 funções do comitê gestor. Primeira, ele vai ter uma função, e aqui é a mais importante talvez para nós neste fórum de debate, que é editar regulamentos, trazer uma harmonia para a interpretação das normas. O comitê gestor, ele tem aptidão, ele tem competência para fazer o delineamento das regras tributárias através de regimento. Ele não poderá inovar. Ele tem competência para construir as regras do trato do IBS. São coisas muito diferentes. Ele não tem aptidão para lidar, para disciplinar com os elementos estruturais do IBS, mesmo porque nenhum dos entes públicos isoladamente pode fazer isso, seja estados, municípios, Distrito Federal, mesmo a União Federal.
Esse ponto é muito importante. Segunda grande função do comitê gestor, ele é um banco. Ele vai atuar como um banco. Em que sentido que ele vai atuar como um banco? Ele pode, ele deve, ele tem que fazer isso. Arrecadar, realizar as compensações do tal split payment e fazer o repasse do valor arrecadado quando do último elo da cadeia econômica na aquisição efetiva do produto pelo consumidor final. Dentro da função banco, ele tem esses três vieses. Doutor José, foi o senhor que a gente estava conversando ontem sobre o split payment. Vou fazer um parênteses aqui. Ontem à noite, um pouco antes de me deitar, eu falei uma impropriedade técnica para você. E eu fiquei pensando, a gente estava debatendo o split payment no último elo da cadeia, entre o vendedor, o último elo econômico e o adquirente final. E eu falei, não tem split payment aqui. Não tem o creditamento. O split payment ele vai acontecer em todos os elos da cadeia econômica. Tá? Então, só para me corrigir, ainda mais que hoje em dia fica tudo gravado, né, gente? Isso é um perigo. Então, só para me corrigir, eu tenho o split payment na relação PJ-PJ, B2B, eu tenho o split payment com creditamento. Na última operação ali, na operação B2C, né, da pessoa jurídica para a pessoa física, eu tenho o split payment, mas ali sem o creditamento, porque é o pagamento efetivo do tributo. E aí o senhor tinha perguntado, mas eu tenho risco de sonegação, de não pagamento, né, de ter uma fraude ali nessa etapa final. São os riscos inerentes a essa metodologia, a esse mecanismo de arrecadação. Mas aí a gente precisaria, foi o que o senhor falou, fazer o pagamento em dinheiro. Mas eu aposto tanto na capacidade de cruzamento de dados das administrações públicas brasileiras que me parece que isso se torna cada vez mais difícil. Mas a gente não duvida da capacidade criativa, né? Da nossa capacidade criativa, só para fazer essa correção. Segunda função do comitê gestor, ele atua como um banco. E nesse atuar como um banco, a gente tem ali, dentro dessa estrutura, todo o cruzamento de dados. E aí, nesse momento, vem a necessidade de um compliance para os contribuintes e para os entes públicos também, com os repasses do comitê gestor. Mas, nesse momento, só para relembrar, nossa, saiu uma matéria ontem falando, ontem, eu não sei se vocês viram, acho que no Valor Econômico, que um estado tinha ganho o direito de não fazer repasses do ICMS para municípios, né, porque a gente estava discutindo isso. Eu não sei se alguém viu essa matéria. Mas, enfim, são problemas que a gente vai deixar de viver, na minha opinião, com toda essa estrutura do repasse de valores. A gente acaba, tese PIS/COFINS, ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, tese do século, que se originaram mais 25, 26, 27 teses filhotes, isso não aconteceria com essa estrutura de recolhimento, retenção e repasse dos valores com o split payment. Olha como isso reduz litigiosidade e traz simplificação para o sistema. Terceiro elemento do comitê gestor, terceira função do comitê gestor, e essa, para mim, é a mais palpitante, né? As administrações tributárias, as procuradorias olham muito para a estrutura do comitê gestor, o que vai acontecer ali dentro. E é muito curioso como os debates hoje, eles são muito segmentados, naturalmente, pelos nossos interesses do dia a dia. Então, esse debate de comitê gestor, da estrutura de comitê gestor, ela é exclusiva, Juliano, das administrações tributárias. É difícil outros jogadores desse circuito se interessarem tanto pelo debate da estrutura do comitê gestor. A terceira função do comitê gestor, decidir o contencioso administrativo do IBS. E o que significa esse decidir o contencioso administrativo, né? Isso é o que diz a Constituição. E aí, depois, a gente vem para um texto da lei complementar.
Mas ainda, isso, eu falei que são 3 incisos no artigo 156B, são esses 3 que trazem essas 3 funções. A gente tem ali depois outros 8 parágrafos. O parágrafo 3º, ele diz assim: lei complementar disciplinará. Aí ele traz 7 parágrafos. São questões que não eram pertinentes a serem tratadas na emenda constitucional e outras que me parece que não houve fôlego e capacidade de decisão de uma boa solução ainda no processo de aprovação da emenda constitucional, como, por exemplo, o contencioso administrativo. E em um desses parágrafos, em um desses incisos do parágrafo 3º da emenda constitucional, que disciplina o comitê gestor, tem um dispositivo ali que é muito importante para o contencioso administrativo, que diz que, assim, esse texto, e eu achei ele muito curioso, porque ele fala assim, ele começa assim: o lançamento, a fiscalização, o lançamento, a cobrança, ele separa lançamento do ato de cobrança. Pelas administrações e pelas procuradorias, e cita as procuradorias da Fazenda, do Estado, dos Estados, do município, do Distrito Federal, poderão delegar competência ou poderão, mediante convênio, atuar em conjunto. Então, com base nesse texto de lei, a gente ficou com uma esperança, antes de vir o projeto de lei 108, separando o IBS da CBS num contencioso administrativo, a gente tinha uma esperança de que eles conseguissem chegar a um bom termo e trazer um único tribunal administrativo. Mas veio o PL 108 e não foi isso que aconteceu. E, mais uma vez, o PL 108 disciplina o contencioso administrativo do IBS com regras processuais próprias que não dialogam com as regras que hoje nós temos para o contencioso administrativo da CBS, que até então serão regidas pela legislação, os decretos 70.235 do CARF, que a gente tem o outro projeto de lei 2483, que está em tramitação no Senado, que é o novo regulamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. E um exemplo que eu mencionei ontem, eu vou repetir para os senhores aqui, da forma como está hoje, nós temos 2 penalidades, uma para o IBS e uma para a CBS. A gente tem 20 dias para fazer a impugnação do IBS e 60 dias para fazer a impugnação da CBS. Né? Então, essa hoje é a grande batalha de parte da advocacia privada. E eu acho tão importante dizer isso, não é, Jacera? Porque a advocacia privada, nós estamos na casa da Justiça Federal, né? E eu estou dizendo aqui que tem um grupo de advogados da iniciativa privada muito dedicado na concentração dos tribunais administrativos, porque isso vai aumentar muito a litigiosidade. Vai aumentar absurdamente a litigiosidade. Mas, é bonito dizer isso, né? Nós queremos trabalhar a redução da litigiosidade. Nós queremos trabalhar a redução da litigiosidade. Nós queremos um litígio inteligente, simplificado, rápido, objetivo, transparente, justo. Essa é a briga. E toda essa briga, ela tem o viés de permitir que o setor econômico trabalhe, possa trabalhar. É isso, essa é a nossa busca, em síntese. Eu acho muito interessante, tem uma grande amiga, a professora Lisiane Angelotti Meira, que hoje é auditora do Fisco Federal, uma profissional extremamente renomada, e ela trabalhou muitos anos na aduana, na Receita Federal. Ela trabalhou, ela faz um trabalho incrível, o conhecimento dela é absurdo.
E ela tem falado muito o quão nós temos perdido espaço internacionalmente em razão das regras do jogo jurídico, tributário. Então, a gente fica se degladiando internamente e perdendo espaço mundo afora com a economia. Nesse jogo, ninguém ganha. Então, toda essa briga agora, Juliano, Eduardo, toda essa briga que nós estamos vivenciando, até a aprovação desses textos das leis complementares, eu diria que é para simplificar as regras do jogo e reduzir litigiosidade. É bonito de se dizer isso, né? Que a advocacia está em busca disso, e é uma grande verdade. Esse é o terceiro pilar do comitê gestor: decidir o contencioso administrativo. E vejam, é muito importante dizer, o comitê gestor não julga, ele não tem o papel de julgador. Os julgamentos, eles ficarão a cargo dos tribunais. Vai ser criado aí um tribunal do IBS, uma Câmara em cada estado da federação, em 3 níveis, nos mesmos moldes, né? Primeira, vamos imaginar assim, tá? Uma primeira instância, uma segunda e uma Câmara superior. Então, a primeira instância teria uma Câmara em cada um dos estados, a segunda seria composta também por julgadores do contribuinte, e a gente tem uma Câmara superior. Dentro do conselho, dentro do comitê gestor, a gente tem ali ainda, agora, uma parte que eu acho muito válida mencionar. Eu gosto de pensar na estrutura do comitê gestor, do IBS e da CBS, em paralelo com a administração pública federal. E aqui eu vou dizer administração pública mais Procuradoria da Fazenda Nacional. Então, imaginemos 2 estruturas distintas que, em alguns pontos, elas se comunicam, elas criam uma ponte de diálogo. Em um determinado momento, essa ponte é obrigatória, ela não é um poderá, ela deve ser, é o compartilhamento das informações fiscais. Neste ponto, a Constituição trouxe uma ordem, ela é mandatória. Há que existir uma organização entre comitê gestor e administração pública federal, mais Procuradoria da Fazenda, para a estruturação dessas informações. A fiscalização do IBS, ela ficará, a organização, a coordenação da fiscalização também ficará a cargo do comitê gestor. Mas vejam, a gente ainda não tem muita clareza quanto a essa estrutura, né? Vamos imaginar ali o surgimento do débito, né? Um fato econômico, eu vou usar até esse termo, um fato econômico que faz nascer o dever de pagar o tributo. Então, eu tenho um passo seguinte, a fiscalização, depois o lançamento, depois a cobrança do crédito tributário. Nesse caminhar da cobrança do crédito tributário, nós ainda não temos muita clareza quanto à fiscalização de IBS e CBS. Serão integradas? Eu posso ter uma sobreposição de fiscalizações? Eu posso ter 2 autos de infração? E o lançamento? Como que será feito esse lançamento? Por quem? E o crédito tributário, a cobrança do crédito? Eu tenho a cobrança pelas administrações tributárias e eu tenho a cobrança pelas procuradorias das fazendas. Hoje nós estamos vivendo esse problema e os senhores, infinitamente melhor do que eu, sabem disso, porque devem receber mandado de segurança todos os dias, solicitando, com o pedido do contribuinte, que o débito da receita seja encaminhado para a PGFN, para inscrição em dívida, porque o contribuinte quer transacionar em melhores condições do que hoje acontece dentro da Receita Federal.
Se nós vivemos esse desalinhamento dentro de um único ente público, imagina nós termos que coordenar com todas as administrações tributárias e procuradorias, internamente e entre eles. Né? É um desafio muito grande. Então, acho que a gente não pode perder de vista todos esses desafios técnicos, políticos, que interferem diretamente no nosso debate sobre um texto de lei. A gente tem que entender o que é viável dentro de tudo isso. Mas o projeto de lei, o 108, e vejam que interessante, aqui você estava falando, Eduardo, na hora que você fez um comentário sobre a cobrança a partir do final de 2026, eu não sabia disso, eu mandei uma mensagem em um grupo ali, sabe quando parece que você joga uma bomba e sai correndo e fica todo mundo enlouquecido? Eu joguei ali e ficou uma conversa louca, eu não sabia dessa informação. Então, e aí uma pessoa comentou assim aqui no grupo, como que ele repetiu, a gente ainda não teve aprovação do 108 nem na primeira casa legislativa, né? Na Câmara dos Deputados ainda. Ele não passou pela Câmara dos Deputados. Então, esse é um projeto de lei que a gente tem que tomar muito cuidado dele. Ele não é estrutural no sentido de trato do IBS e da CBS, mas ele é procedimental. Um outro grande problema que o comitê gestor provoca é quanto à participação dos seus membros na estrutura, na Câmara Superior, ali, no Conselho Superior do comitê gestor. Então, a gente tem e essa foi uma briga gigantesca, né? São 54 membros, 27 estados, cada um representante de cada estado, e aí a gente tem uma grande problemática na representatividade dos municípios. A professora Helena Taveira Torres acredita que nós teremos uma judicialização quanto à participação, à representatividade dos municípios nesse conselho. Vejamos o que está por vir. Dito isso, senhoras e senhores, eu fiz um apontamento dos elementos estruturais. O comitê gestor ele se financiará com 0,2% da arrecadação do IBS de cada um dos entes públicos. A União Federal vai fazer um empréstimo de 3,8 bilhões para a instalação do comitê gestor. Esses dias, a professora Hélida Graziani, que é uma brilhante professora da USP, tem um trato com o direito orçamentário fabuloso. Nas palavras dela, esse valor é inviável para essa instalação do comitê gestor. Ela entende que seriam necessários no mínimo 10 bilhões de reais, mas tudo isso ainda está muito, creio eu, muito fluido, porque esses números ainda não foram testados, não foram apresentadas planilhas com toda essa demanda, com toda essa necessidade. Eu acho que fica claro que a gente ainda tem muita coisa para discutir, para compreender e para desenhar na estrutura do comitê gestor. Mas eu gosto muito de pensar que nós já caminhamos muito. É muito fácil apontar o dedo e fazer críticas a um trabalho pronto, né? Mas todo esse projeto, todo esse desenho, em tão pouco tempo, com brilhantes cabeças pensando tudo isso, eu acho que agora que nós temos conhecimento desse texto, é o momento de a sociedade, de nós participarmos dessa construção e trazermos opções, ponderações de melhoria. Esse é o nosso papel até a aprovação, penso eu, dos textos dos dois projetos de lei. Mas o Juliano fala que eu sou uma super otimista, né, Juliano, que você viu muito otimismo. Eu gosto dessa ideia do otimismo com atitude.
Eu acho que nós sermos, professor Abel, a gente tem, eu acho que assim, eu tenho duas opções, ou ficar criticando e dizer que está tudo ruim, ou falar tudo bem, o que foi feito até aqui, vamos estudar o que foi feito até aqui, e o que nós, tem alguma coisa que nós podemos fazer para contribuir? Esse evento é uma contribuição para a construção de todo esse trabalho. Senhoras e senhores, muito obrigada mais uma vez. Agradeço novamente a palestra da doutora Thalita. Como os senhores puderam perceber, ela é realmente muito otimista e com atitude. Esperamos tirar daqui, das palavras dela, algo de útil, algo que possa realmente ser melhorado, a despeito da minha incredulidade, digamos assim. Com isso, senhores, vamos dar uma pausa no nosso seminário. Oi? Vamos seguir direto? Então tá. Então, agora eu tenho que chamar quem que vai ficar aqui. Tá bom. Seguindo a planilha aqui, teria um intervalinho. Tá certo, tranquilo. Então, muito obrigado a todos.